Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal GP em Gotas. O meu nome é Jefferson Afonso. Eu sei que existem muitos canais na internet sobre gerenciamento de projetos. Aqui eu tento dar uma visão um pouco diferenciada, tentando fazer o link com teoria e prática, mostrando um pouco da experiência, daquilo que eu vivi e dos projetos que eu participei. Então não deixem de se inscrever, me ajude aí na divulgação do canal, compartilhando com os amigos. Esse início aqui do canal é bem difícil, nessa divulgação é difícil, então eu conto aí com a colaboração de todos vocês. E também não deixem de fazer seus comentários com sugestões e críticas para que possamos juntos melhorar o canal. Na aula passada, nós falamos das diferenças entre projetos e atividades operacionais. Na aula de hoje eu vou falar de um assunto que não é muito abordado dentro da parte de gerenciamento de projetos, mas eu acho importante, já participei de algumas discussões sobre isso, que é a classificação dos gastos. E na segunda parte da aula de hoje eu vou falar para que servem os projetos e como eles nascem. Então, vamos juntos para essa nossa quarta aula de Fundamentos de Gerenciamento de Projetos. É muito importante a classificação correta dos desembolsos que uma empresa faz. Essas informações vão para o balanço patrimonial e serão utilizados para avaliar a situação financeira da empresa. Gastos são todos os desembolsos que uma empresa faz. Então, despesas, custos operacionais e investimentos são gastos. As despesas são gastos que não estão relacionados diretamente à atividade fim da empresa. Então, se a gente estivesse falando de uma padaria, por exemplo, as despesas seriam conta de água, de luz, de gás, de telefone, de internet, o aluguel que é pago, se for o caso, são exemplos de despesas. O custo operacional são gastos que estão diretamente relacionados à atividade fim. Então, seguindo no exemplo da padaria, o custo operacional seriam os insumos, a matéria-prima, então vamos botar, seria o trigo, o sal, o açúcar, seria a mão de obra, o custo com a mão de obra, o custo com a manutenção. Esses aí são exemplos de custos operacionais. O objetivo de qualquer empresa é conseguir manter a produção e conseguir reduzir custos operacionais com a mesma qualidade, obviamente. E investimentos são desembolsos que a empresa faz com o objetivo de gerar valor no futuro, de gerar receita no futuro. Então, como exemplo, se a gente continuar no exemplo da padaria, poderia ser a compra de um novo forno, de um novo equipamento, uma ampliação da padaria ou até mesmo a aquisição de uma nova padaria, são exemplos de investimentos. Então, falando da nossa parte aqui, então o projeto seria classificado como investimento, algo novo, algo que vai gerar valor no futuro. Bem, dito isso, agora vamos falar um pouco aí da parte do nascimento dos projetos e para que servem esses projetos. Como vimos nas aulas anteriores, os projetos existem para atender ao planejamento estratégico, mas o PMBOK classifica os projetos em 4 categorias fundamentais. Cumprir requisitos regulatórios, legais ou sociais, criar, melhorar ou corrigir produtos, processos ou serviços, implementar estratégias de negócio ou tecnológicas e atender a pedidos ou necessidades de partes interessadas. Quer dizer, qualquer projeto estaria dentro de uma ou mais categorias dessa aqui. Por exemplo, a fabricação de um veículo com menor consumo, quer dizer, um veículo mais eficiente. Eu poderia enquadrar dentro de melhoria de produtos, uma alteração de estratégia de negócio
e também para atender pedido de uma parte interessada, que no caso aqui seriam os consumidores, os clientes da fábrica. Se a gente continuar no exemplo de fábrica de automóveis, o airbag e o ABS seria para atender requisitos legais, e agora eles passaram, de um tempo para cá, passaram a ser obrigatórios. Então vamos falar agora um pouco do processo de seleção de projetos. Falando um pouco agora como nascem os projetos. Dentro das empresas existe um processo de seleção de projetos chamado Business Case. Aí, os projetos são apresentados para a alta administração e ali é definido se o projeto está aprovado ou reprovado. São utilizados critérios nessa escolha, nessa seleção, que os projetos precisam estar alinhados com o planejamento estratégico, e também são feitas avaliações técnico-econômicas, como por exemplo o EVTE, o Estudo de Viabilidade Técnica Econômica, a taxa interna de retorno, retorno sobre investimento. Então são utilizados parâmetros para que os projetos possam ser comparados e escolhidos aqueles projetos que venham a trazer o melhor retorno para a companhia. Após a aprovação, é criado o Plano de Gerenciamento de Benefícios. É o primeiro documento do projeto. É um documento muito importante, talvez o mais importante. Os outros têm que estar todos alinhados com esse documento. Nesse documento é descrito a razão de aprovação desse projeto, os benefícios esperados, o prazo, o custo, os riscos em alto nível, sem muito detalhamento, mesmo porque não tem como detalhar algo que está tão incipiente assim. Falando agora do ideal, o mundo ideal. Nem sempre é assim que acontece, mas o ideal é que o business case seja revisado periodicamente, porque os cenários que levaram à aprovação do projeto, eles mudam, os cenários externos, as estratégias, às vezes, da própria empresa mudam. Então é preciso que esse business case, esse estudo, seja revisado para verificar se realmente aquele projeto tem que ser executado. E também falando do mundo ideal, no mundo ideal o gerente do projeto ele precisa ser escolhido e precisa fazer parte do business case. Mas a gente sabe que é muito difícil que isso aconteça. Normalmente o gerente de projeto ele é escolhido, ele é definido numa fase seguinte e ele participa do processo de iniciação, mas dificilmente um gerente de projeto, pelo menos dentro da minha experiência, ele consegue participar do business case. Mas é importante que o gerente de projeto, importante não, é fundamental, é essencial que ele utilize o plano de gerenciamento de benefícios para a elaboração do projeto. Desde o primeiro documento, quando ele for elaborar o termo de abertura do projeto, que esse documento seja feito com base no plano de gerenciamento de benefícios. Um projeto existe para entregar os benefícios definidos dentro do plano de gerenciamento de benefícios. É para isso que o projeto existe. E se em algum momento for percebido que o projeto ele está se desviando, ele não vai conseguir entregar esses benefícios esperados, é preciso que haja uma avaliação para verificar se o projeto não tem que ser cancelado. A partir de hoje, eu vou procurar encerrar as aulas com uma frase que eu gosto, que eu acho interessante. Então, para hoje eu escolhi a frase do David Allen, o papa da produtividade, o criador do método GTD, Getting Things Done, que é o seguinte: sua mente existe para ter ideias e não para guardá-las. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não deixem de se inscrever, ativar as notificações, compartilhar com seus amigos e vamos juntos para a próxima aula.